Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, que é a sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. E o tema deste vídeo é Versículos acrescentados na Bíblia, parte 2. Vamos falar de outro versículo que divide opiniões e diferenças em pregações nas chamadas igrejas. Sobre jejum. Por que Jesus de Nazaré jejuou? A pergunta é essa. Por que Jesus de Nazaré fez jejum? Vamos ler no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Outro fato que explica por que Jesus fez jejum está em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, por que na lei, os 4 evangelhos, Marcos, Lucas e João, são livros da lei? A história de Jesus de Nazaré, nascido debaixo da lei. E lá não eram filhos, lá eram ovelhas. Por isso que no sistema tem pastor. Porque quem precisa de pastor é ovelha. Quem está na graça 100%, na graça de Deus, na sã doutrina, não tem pastor, não tem bispo. Porque os dons de pastor, de bispos, foram com prazo determinado. Esses dons deu-se fim no ano 70 depois de Cristo. Então por isso que eles falam, eu sou pastor tal e minhas ovelhas. Mas para Cristo, para quem está depois, quem vive o Cristo ressuscitado, já não é mais ovelha, é filhos. Vamos em frente, mas é muito importante atentar para o versículo 5. Ele cumpriu a lei para que ninguém mais fique sob a lei. Está entendendo? Porque a gente não tem que fazer as obras que está lá nos livros históricos de Jesus, porque ali ele veio para resgatar as pessoas da lei. A religião não, a religião mantém as pessoas cativas, escravas da lei. Ou seja, o Jesus da religião ainda não ressuscitou. Ainda não ressuscitou. Porque quando ele ressuscitou, ele deu fim à lei. Ele resgatou todos da lei. Mas a religião ainda está na lei. Então, Cristo, para essa turma, ainda não ressuscitou. Mas por que a religião não acredita nisto? Até aqui, entendem o porquê Jesus de Nazaré fez jejum? Vamos ao acréscimo de versículo. Vou utilizar 3 versões de texto. Vou utilizar a ARA, Almeida Revista Atualizada, vou utilizar ARC, Almeida Revista Corrigida, e a Nova Almeida e Atualizada. Marcos, capítulo 9, versículo 29, diz assim: Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando você utiliza essa versão, ARA, e jejum está entre colchete. Por que está entre colchetes? Porque no original não tem a palavra jejum. Foi acrescentado. Vamos em frente. A versão ARA traz versículo entre colchetes para informar que este versículo não pertence ao mais antigo e confiável manuscrito, antes do final do século IV. Mesmo capítulo e versículo, livro histórico de Marcos, capítulo 9, versículo 29, vamos ler em outra versão. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
versão utilizada para ler esse versículo, Arque, Almeida, Revista e Corrigida. Outra não tem colchete, não tem nada. Ou seja, quem lê entende ela como 100% verdadeira. E taca jejum no povo. E taca jejum nas pessoas. Versículos localizados os manuscritos do Mar Morto. São uma coleção de centenas de textos e fragmentos do texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no final da década de 1940 e durante a década de 1950. Veja bem, então essa que acabamos de ler é essa versão. Ela foi localizada entre 1940 e 1950, nas cavernas de Qumran, e foram acrescentadas. Será que esses acréscimos deu mais legitimidade ou está indo contra sobre o jejum? Vamos ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Marcos, livro histórico de Marcos, capítulo 9, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ponto. Não tem nem colchete e nem a palavra jejum. Ponto. Na versão NAA, não existe. Jesus respondeu, esse tipo de espírito não pode ser expulso por meio de oração. Acabou, como está no original. No manuscrito mais antigo, que é o Códex, ou Códice Sinaíticos, que está na biblioteca na Inglaterra, é justamente isso. Não tem a palavra jejum. Esta versão mais atualizada não traz a palavra jejuam. Vamos ao tira-teima desse versículo. Qual é o mais correto? Vamos ler Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 35. Diz assim no versículo 33. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Ou seja, enquanto eles estavam com Jesus ali, eles não comiam, nem jejuavam e nem faziam orações. Versículo 34, Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com estes? Preste atenção. Versículo 35, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Os discípulos deveriam jejuar quando? Somente nos 3 dias que estariam sem Jesus. Certo? Certo. Jesus disse ali, então lhe tirarão o noivo. Então naqueles dias, sexta, sábado e domingo, eles deveriam jejuar. Mas Cristo ainda está lá morto, como a religião acredita? Porque se a religião faz jejum, coloca jejum para a religião, Jesus ainda está no túmulo, com quase 2000 anos. Então vamos ler Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Vamos ler. E vamos ver, às vezes esse versículo vai falar que Jesus ainda está no túmulo. Vamos lá, Lucas 24, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. A pergunta é, o seu Jesus ressuscitou ou está morto? O da religião ainda não ressuscitou. Porque se Jesus falou para fazer jejum naqueles 3 dias, quando tirariam o noivo, então quem ainda pratica jejum, para esta pessoa Jesus ainda está no túmulo. Jesus não ressuscitou. Sendo que Jesus já ressuscitou, Jesus já veio em glória no ano 70, Jesus já julgou Jerusalém, já julgou o povo judeu,
E aqueles que crêem já estão reinando em vida. Porque o reino de Deus é justiça, paz e amor no Espírito Santo. E este reino está dentro do nosso espírito. O próprio Deus falou a respeito do jejum, que lhe agrada. Vamos ler Isaías, capítulo 58, versículo do 4 ao 7. Isaías, capítulo 58, versículo 4 ao 7. Versículo 4 diz assim: Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. 5. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Versículo 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as coisas ao seu semelhante? Que a religião pensa que está agradando com os seus jejuns. Deus, por esses versículos que acabamos de ler, não. Aparentemente, depois destas leituras, o melhor ainda é o manuscrito mais antigo, ou seja, o Códice Sinaíticos. Então, eles mandam as pessoas jejuarem, mas o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus, o cabeça da igreja, quem é a igreja de Cristo? Só nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nos unimos em torno da sã doutrina, nós nos tornamos a igreja de Cristo, o qual ele é o cabeça. Então, se o cabeça da igreja não mandou fazer jejum, por que a religião ainda mantém esse preceito? Mantém ainda esse jugo, esse fardo pesado em cima das pessoas? Porque as pessoas são culpadas, a maioria delas. Porque não perdem, sei lá, meia hora, uma hora por dia para examinar a sã doutrina. Não, ficam quando abre as Bíblias procurando só as riquezas de Salomão, as bênçãos do passado, as fábulas judaicas. Malaquias 3:10, a chuva, a bênção. E o principal, que é o amor verdadeiro, que é cumprir a sã doutrina, quase ninguém faz. São reféns de cães gulosos, são reféns de homens maus, são reféns de homens enganadores. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva neste canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras. Que os teus olhos sejam iluminados e sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos e Hebreus. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Louvado seja o Cristo ressuscitado. Graça e paz. Até mais.